quando você está convicto de algumas coisas, o encontrar a diferença aprofunda a sua visão. Então, eu saio sempre enriquecido quando leio texto religioso, eu pesquiso os santos, lancei Crer ou Não Crer com o Padre Fábio, lancei com Luiz Estevam um livro sobre santos fortes pela editora Rocco, trabalho com religiões, disse no jogo, quando ele perguntou como é que um ateu trabalha com religiões, eu sempre digo, eu sou um ginecologista homem, eu trabalho com o que eu não tenho, quer dizer, eu estudo um objeto que eu não tenho, isso é comum, como eu estudo outras religiões. A diferença talvez esteja no quadro que estamos mostrando do Michelangelo, que ele pintou no teto da Sistina, a belíssima cena da criação de Adão. O religioso acredita da direita para a esquerda, ou seja, Deus criando o homem. E o ateu acredita da esquerda para a direita, ou seja, o homem criando Deus. É só uma questão de leitura de um lado ou para o outro, não? Como é que o senhor diria, o senhor se posicionaria em relação a isso? Realmente é o homem que cria Deus, ou Deus está dentro da gente? Onde é que está esse Deus? Está ao lado, como disse uma senhora na rua? Está no céu? Eu, desde menino, eu acreditei como ateísta, por incrível que pareça. Que Deus mora em mim, que Ele é a minha instância que me faz refletir, que me faz pensar. Só que ela não crê nessa presença que lhe antecede. Eu sempre acreditei num Deus que me antecede em tudo, me dando capacidade de ser quem eu sou, me dando capacidade de amar, de pensar, de refletir, de criar. Então eu nunca tive uma dificuldade de conciliar o criacionismo, que é a perspectiva da fé, que coloca Deus na origem de tudo, com a evolução. Eu acho que ciência e fé podem caminhar de mãos dadas. E, aliás, faz bem quando caminham de mãos dadas. Porque eu não preciso abrir mão da minha inteligência para acreditar no sobrenatural, na transcendência. A conversa com o Karnal foi absolutamente saudável, respeitosa, como ele mesmo disse. Foi bastante afetuosa, porque eu sempre encontrei no Karnal um ateu muito honesto e que não perdeu dimensões importantes que eu considero como resultado da minha religião, que talvez eu não tenha alcançado como ele já alcançou. Eu não tenho a pretensão de acreditar que o religioso já alcançou os valores necessários para bem viver. E posso admitir, com toda a humildade, que já encontrei ateus com convicções que muitos religiosos ainda não alcançaram. Convicções que se transformam em atitudes, Fátima. Porque a grande questão do nosso livro foi justamente isso, discutir o crer ou não crer a partir de uma antropologia que se desdobra o tempo todo em realidades muito práticas com as quais a gente lida. Então eu continuo acreditando em Deus e percebo muitas convergências com Karnal, que não acredita porque nós temos valores muito semelhantes, nós queremos valores muito semelhantes. As nossas convidadas se posicionam como? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, acreditando em Deus ou não acreditando? Eu falo que atualmente eu sou monja coenista, da Monja Coen. Da Monja Coen, ela esteve aqui semana passada com a gente. Eu tenho uma mistura de, como vários brasileiros, de várias religiões na família. Então, assim, a família da minha mãe católica, da minha parte de pai budista. Então, eu acho que a gente tem que buscar o que tem de melhor, assim, e construir uma coisa que nos faça bem, né? Então, eu também sigo as leis de ação e reação. Eu e Fernanda, inclusive, já gravamos uma música do Padre Zezinho que fala sobre Jesus. E é uma mensagem que são ensinamentos universais. Exatamente, mas aí algumas pessoas falaram, mas você vai na igreja? Eu falei assim, já fui, mas não pratico hoje, mas eu adoro músicas e canções, principalmente as católicas, né, porque eu aprendi a violão, que tem uma mensagem positiva, que fazem o bem. Não necessariamente você precisa ficar com a bandeira o tempo todo, mas levar uma mensagem positiva através da música, né? E é engraçado isso, né? As pessoas me cobrarem. Não, mas então você tem que ir na igreja. Tem que se posicionar, né? Eu não sei, o que eu acho que é uma questão muito atual, né? A gente acreditar ou não acreditar, é que em nome da religião, né? E de várias religiões, existe uma intransigência do ser humano com o ser humano cada vez maior. Então, eu acho que essa questão é uma questão que me toca muito profundamente, independente da relação que eu possa ter de acreditar, não acreditar, né? Quer dizer, eu tenho uma relação muito sagrada com a vida. Agora, a questão de que, em nome dos dogmas, né, das religiões, das mais diversas, o ser humano se massacra, é que eu acho que é uma questão que
tem que ser muito falada, muito alertada. Por que que a verdade de um muçulmano tem que ser maior do que a do cristão? Por que que a do budista? O que é isso? O que se faz em nome da religião é que é uma preocupação muito grande que eu acho que a gente tem que ter e pensar, porque em nome dela as maiores barbaridades são cometidas. Então, o que a gente tem que pensar? Em nome do cristianismo, por exemplo, né? Como que a gente pode chegar a uma intransigência tão grande em nome de uma pessoa, que seja que falou só de amor, de amar ao próximo, e em nome disso se desama tanto o próximo, se ataca Vocês chegam tanto. a essa discussão ali? Então, isso daí, para mim, são questões que são muito pungentes, muito importantes, né? A fé ou a não fé, né? E cada um vai lidar com isso da maneira que for mais, né, confortável, bacana para a sua vida, né? E para piorar a fala da Marieta, no sentido de tornar mais dura ainda, mata-se muito em nome de Deus, mas também se mata em nome do ateísmo. Pegar os 4 maiores tiranos do século XX, 2 eram de família católica, Mussolini e Hitler. E 2 eram ateus, Stalin e Mao Tse-tung. E mataram em nome da não religião do Estado. Porque eu acho que, independente de Deus ou não Deus, o ser humano gosta de matar. Às vezes, em nome de Deus, contra Deus, na verdade eugênica, na verdade étnica, etc. O ser humano gosta de matar. Então, essa é uma questão. O que eu não gosto da expressão ateia ou ateu, porque ela define você e não a mim. Como se eu perguntasse a Fátima, em que momento você se percebeu não chinesa? Houve algum momento na sua vida que você é não chinesa? Ou seja, estou tentando definir a Fátima para uma negação. E você sempre se sentiu não chinesa ou foi alguma decepção com a China que ele fez? É o que me perguntam. Você teve uma decepção com Deus? Nenhuma. Nem com a Cuca, nem com o Boitatá. Não, mas nem talvez com o te Saci. perguntem não isso tive com nenhuma. Porque você, talvez, por ter sido criado numa família católica, por ter estudado num colégio católico, talvez tenha imaginado que você, num momento, foi católico e talvez tivesse aí uma mudança, né? Então, a pergunta é sempre pela negação, né? É pela negação. Na verdade, na minha experiência, tendo colegas religiosos, ateus, e tem uma outra categoria, o apateísta, aquele que é indiferente à religião. Ele não é ateu, mas ele é indiferente à religião. O religioso devoto, o religioso não praticante. A diferença ética entre eles e os ateus, ou todos, é muito irrelevante. É muito irrelevante a diferença ética a partir da crença das pessoas. Uma vez alguém me perguntou, como é que dá para ser ético sendo ateu? Eu disse, considerando a história das religiões, a pergunta seria o contrário. Como é que dá para ser religioso e ser ético? Considerando Inquisição, massacres. Como é que você consegue ser ético sendo religioso? Ou seja, como é que você consegue conviver com a diversidade? Essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta. Como é que você consegue conviver com a diferença? Há pouco a Ju falou, eu gostava de rapazes e eles não gostavam de mim. Vamos entrevistar todas as jovens dessa linda plateia e ver se alguma delas, mesmo mais altas, tiveram algum rapaz que não gostou delas na escola. E se vocês forem honestas, sempre, 100%, em todos os casos. Mesmo quem tem 1,85 m foi rejeitado. Porque a rejeição é universal. E a dor da rejeição é universal, né? E a diferença é muito difícil para a gente conviver. Todos nós temos dificuldade em conviver com a diferença, né? Eu vou trazer uma jovem para sentar aqui, a Giovana. Senta aqui também, Giovana. A Giovana faz vídeos para a internet.